Jesus, ele falou exatamente assim: as ovelhas conhecem a voz do pastor. E aí, quando ele fala isso, causa-se muita confusão dentro da igreja, por causa dessa fala de Jesus. Vem com o Tio Fera, que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Quando Jesus fala, as ovelhas conhecem a voz do pastor, Jesus está se referindo a ele. Ele é o bom pastor. Ele é o pastor supremo. E quando ele diz isso é porque as ovelhas da casa de Deus pertencem a Deus. Como Jesus é Deus, tá de boa. Nós escutamos a voz dele. Aí o que acontece? Alguns líderes, pastores principalmente, usam essa frase de Jesus descontextualizada. Eles tiram de contexto. Eles pegam e falam assim: você não é ovelha porque você não é manso. A ovelha escuta a voz do pastor. Ou seja, para eles, as ovelhas têm que simplesmente ouvir o que eles falam, mesmo que seja heresia e um monte de bobagem, e tem que simplesmente ficar caladas e dizer amém para tudo. Nós não podemos questionar, nós não podemos falar: isso aqui não está de acordo com a Bíblia, porque aí já não é mais ovelha, é bode. As pessoas que questionam são pessoas que geralmente incomodam, porque elas não dizem amém para tudo. E os pastores, eles querem controlar as pessoas. Eles querem que as pessoas estejam sob controle deles, porque eles não entenderam que o papel da liderança não é controlar pessoas, mas sim servir pessoas. No reino de Deus, o maior serve o menor. Tanto que Jesus lavou os pés dos discípulos. Isso tornava Jesus um líder. Isso tornava Jesus um pastor. Por que Jesus era pastor? Porque Jesus cuidava das ovelhas. Porque Jesus estava o tempo todo ali com os seus discípulos. Jesus, ele escolheu 12 para andar com ele. E ele andava com esses 12. Ele ensinava, ele cuidava, ele estava sempre por perto. Os pastores não querem mais cuidar de ovelhas e querem que as ovelhas o idolatrem, as ovelhas o amem, as ovelhas tratem ele como se ele fosse Jesus. Acontece que ele não faz o que Jesus fazia, então fica difícil. Não é porque a Bíblia fala que as ovelhas escutam a voz do pastor que ele pode fazer o que ele quer, até muitas vezes machucar ovelhas e achar que está tudo bem, e que a ovelha tem que ser machucada e ficar de boa. Jesus nunca machucou ovelhas. Pelo contrário, ele cuidava delas. Jesus sim batia de frente com os religiosos, mas as ovelhas eram bem tratadas por ele. Infelizmente, hoje em dia, as ovelhas não são mais tão bem tratadas por pastores. Eu acho interessante que na Bíblia também Jesus ele fala que se compadeceu da multidão, porque ele viu uma multidão lá e ele viu que era uma multidão perdida, como quem não tem pastor. Aí eu acho interessante porque Jesus vem e se compadece, cuida daquela multidão. Jesus era um bom pastor mesmo, porque ele não podia ver nenhuma ovelha sem pastor que ele tomava para si. E aí ele vai ali, né? Já já ele está de volta. O que é que acontece? Estamos hoje sem pastores. Hoje é difícil você encontrar pastores que pastoreiem, que apacentem as ovelhas do rebanho de Deus. Porque eles acham que as ovelhas pertencem a eles, eles não entenderam que elas pertencem a Deus. Porque eles não querem servir, eles só querem ser servidos. E porque eles não aceitam críticas, eles querem apenas criticar. Mas eles não aceitam críticas. Então eles não entenderam, na verdade, qual é a verdadeira função de um pastor. A verdadeira função de um pastor é pastorear, apacentar as ovelhas do rebanho de Deus.
É como se eu estivesse cuidando daquilo que pertence a Deus. Então eu tenho que ter um cuidado muito mais dobrado com aquilo. Porque se eu machucar ou ferir uma das ovelhas, eu estou ferindo aquilo que pertence a Deus. O dono do aprisco vai voltar. E ele vai querer saber o que aconteceu com as ovelhas dele. E aí o pastor vai ter que prestar contas a esse dono do aprisco, né? Ao pastor, ao sumo pastor, o pastor supremo. E é isso que acontece. Na verdade, os pastores eles querem prestar contas das coisas que eles fazem no templo. A reforma, o lustre que colocaram, lâmpada bonita, cortina. Só que não é isso que Jesus está interessado. Jesus quer saber de nós. E nós, as ovelhas, como é que estamos sendo tratadas dentro da casa dele? E nós, como é que estamos sendo conduzidas? Será que estamos sendo bem alimentadas? Ou será que o alimento não é tão legal? Porque também tem isso. Quando o pastor começa a pregar heresia, quando o pastor vira um coach, aí fica difícil você ter um alimento de qualidade. Porque o verdadeiro alimento de qualidade, ele vem da Bíblia. Fora isso, é heresia. Então as pessoas têm que começar a botar o pé no chão, começar a descer do pedestal. Esses pastores têm que começar a se consertar. Eles têm que começar a andar na linha, porque eles vão prestar contas a Deus. É como diz a Bíblia: a quem muito é dado, muito é cobrado. E se o cara ele é pastor, ele é líder, a cobrança será muito maior, porque ele está cuidando daquilo que não pertence a ele, mas daquilo que pertence a Deus. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter sido bastante claro. Beijo do tio Fera. Fui.